galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia 5 de janeiro de 2022 e para fazer o resumo do vídeo de hoje, quero trazer essas 7 imagens porque temos pelo menos 7 grandes temas para comentarmos no vídeo de hoje. A começar, temos uma pequena atualização no que diz respeito ao caso do Adélio, quero mostrar para vocês, e comentar também sobre como anda a saúde do presidente, que melhorou e já tem alta prevista para amanhã. Vamos também comentar muita coisa ligada à pandemia, uma nova cepa, como a imprensa vem tratando assim, de forma muito tendenciosa algumas coisas, falar sobre aquela audiência pública que teve ontem, que a Anvisa não participou, algumas coisinhas que o João Dória vem aprontando, como a turminha também da lacração, dos verificadinhos jornalistas, estão tentando controlar e direcionar o discurso público e censurar também, né, alguns temas. Quero falar sobre o seu Sérgio Moro. Os mamateiros continuam atacando. Moro aí tá louco, tá desesperado para colocar mão no fundão do União Brasil. Vamos também comentar sobre o Lula, que tem muita coisa. Acredite se quiser, o Lula está com medo. E o medo dele faz sentido. Ele está bem receoso que algumas coisas possam ressurgir em 2022 que pode destruir por completo a campanha do Lula. E além disso, o Lula andou comentando algumas coisas sobre a economia e sobre a educação muito preocupantes. Educação, acredite se quiser, o Lula escreveu um artigo para a Folha de São Paulo. Olha só, o Lula virou um articulista, um comentarista, sensacional. A gente vai comentar sobre isso e o modelo que ele se utiliza é o modelo do país lá dos chefes do João Dória. E aí, para colocar mais medo no coraçãozinho do Lula, temos aí um tema que envolve a direita nas redes sociais, algumas coisas que as pessoas fizeram ontem que eu achei bem interessante, quero mostrar para vocês, que nada mais, nada menos do que trazer a verdade. Depois, temos temas ligados a 2022 no âmbito da direita. Temos algumas mudanças grandes que vamos ter nos próximos meses, como, por exemplo, uma grande dança das cadeiras, porque vários ministros vão concorrer a cargos eletivos e, para isso, eles precisam deixar os ministérios. Então, com isso daí, tem algumas coisas acontecendo. Quero trazer alguns assuntos das redes sociais, algumas coisas que, inclusive, também envolvem a Bia Kicis, o André Mendonça e umas confusões que estão tendo na direita. E, se der tempo, falaremos da turminha da lacração do arco-íris, que não descansam nunca. Mas beleza, vamos começar aqui. Curtiu esse zoom, hein? Esse zoom foi sensacional. Pequena atualização do caso Adélio. Polícia Federal escolhe delegado que já investigou o PCC para apurar a facada aí de Bolsonaro. E ele é o Martim Botaro Purpa, de 43 anos e está há 17 anos na corporação. Não é nenhum novato. Entrou como agente administrativo em 2004 e pouco mais de 2 anos depois tomou posse como delegado. Acho que é uma grande pergunta que todo brasileiro de bem deve estar se fazendo, né? Ou sempre se faz. Quem mandou, né? Quem é o mandante por trás de tudo? Realmente foi só o Adélio sozinho? É uma tese que é muito difícil de engolir. E agora, vocês devem lembrar, né, que a Polícia Federal vai ter acesso às mensagens dos celulares, que a justiça até então vinha, não acho que pode ser assim, aquilo outro, o AB estava desesperado, não libera não, tem que preservar aqui o sigilo do advogado, do Adélio e tudo mais. Enfim, acho que o Brasil quer saber, né? Quer chegar a uma solução final, chegar a realmente entender quem é o culpado por tudo isso daí. Realmente foi só o Adélio? Enfim. Falando sobre o nosso presidente, que inclusive está doente por culpa do Adélio, a Mariana aqui resume bem: chora esquerda maldita. Ele está firme e forte. E um pequeno resumo pode ser resumido realmente em 2 manchetes. Primeira delas, Bolsonaro reage bem à dieta líquida e médicos retiram sonda. Segunda delas, a alta de Bolsonaro está prevista para quinta-feira. Tenho certeza também que todo mundo espera que o nosso presidente retorne o quanto antes para suas atividades. Agora, uma coisa que a gente também espera, eu acho que as pessoas realmente esperam, é um mínimo de compaixão e empatia. Eu acho que algumas pessoas no Brasil, algumas pessoas que inclusive, né, falam que a direita está atacando as instituições e tudo mais, esse pessoal está, no mínimo, no mínimo, uma pequena notinha de repúdio. Sei que às vezes é esperar demais, mas fazer o quê? Ter esperança na humanidade. Só assim, uma pequena notinha de repúdio. Alguns grandes seres iluminados no Brasil, porque vejam só, o Brasil 247, blog petista, suposta facada, deixou sequelas para o resto da vida de Bolsonaro, diz a Michele. Os petistas continuam insistindo nessa tese. E tá lá o Noblar: Bolsonaro é um presidente da República em estado terminal. Até se perguntam, onde está o Supremo numa hora dessas? No mínimo uma notinha de repúdio, porque assim, tá demais, tá demais. E pra gente aqui já meio que fechar esse tema, médico de Bolsonaro diz que ele pode ter novas obstruções. Ele tá lá, né, nosso presidente, comendo dogão, comendo aquele podrão que o pessoal, né, com todo respeito...
E aí Paula Marisa pergunta, né? Alguém consegue segurar Bolsonaro? Enfim, torcemos pelo melhor. Voltando aqui, nosso segundo tema, vamos comentar sobre pandemia. Vamos lá, já comentamos aqui sobre o caso Adélio. Vamos lá, pandemia tem muita coisa. A começar, notícia urgente de ontem. França detecta uma nova variante. Ihu. O pessoal, inclusive, fez aquela montagem, pegou aquele vídeo de Bolsonaro falando Ihu. Aí colocou, pronto. Já colocar. A culpa é de Bolsonaro. Lá vem o Ihu. Até o momento, 12 casos confirmados. Espero que seja similar à nova que está rodando no momento, que vem se mostrando uma variante menos agressiva, né? Mais branda. Acho que ninguém quer, né, que esse estado calamitoso se perpetue por mais tempo. As pessoas querem voltar ao normal, mas... mais uma variante. Mais uma variante. E aí aconteceu uma coisa que eu achei assim... eu não sei se é corporativismo ou o que é, mas a gente comentou sobre a tal fake news do bem, né? Mas os fact-checkers, para tentar aliviar um pouquinho o lado da CNN, porque assim, não, olha só, o jornalista, ele deu a notícia certa, né, sobre o teste negativo de Bolsonaro, só que a legenda que ficou errada e tudo mais, e blá blá blá, e tititi, ficou poucos segundos no ar. Quando é alguma coisa da extrema imprensa, eles fazem de tudo. Nunca é fake news, erramos. Aí vem os fact-checkers para ajudar e tudo mais. Já quando é qualquer coisa ligada à direita, meu amigo, eles fazem qualquer malabarismo possível para tentar criminalizar a opinião das pessoas. Mas o que esperar da imprensa? E aí você vê o seguinte. Eu fiz questão de trazer esse último por causa disso daqui, ó. Deixa eu lembrar aqui o comando, acho que é Ctrl-I, Ctrl-I. Grifar aqui, ó. Diz a AFP. A AFP aí, né, agência de fact-check, de notícias e tudo mais. Eles aí que estão falando, não, o jornalista falou certo. Eles só foi um pequeno erro, não foi fake news. Essa mesma AFP publicou esse conteúdo aqui, ó. Que o Estado de Minas repercutiu. O ministro britânico disse que é preciso aprender a conviver com o Estado atual. O Rico Pinheiro pergunta o seguinte, o presidente Bolsonaro fala isso desde março de 2020 e foi chamado de ingênuo. E aí agora? Chama aí o Boris Johnson de ingênuo, não se importa com vida e tudo mais. A mesma FP que tá defendendo, né, a CNN. Nossa, de boa. Aí você vê isso daqui. O Flávio Dino testou positivo. Ele, junto com outros governadores, atacaram tanto o governo, chamou o Bolsonaro de negacionista porque não quer, né, tomar coisa. Só que a matéria do G1 informa que o Flávio Dino, que atualmente tem 53 anos, ele tomou a primeira dose em junho de 2021 e até então parou aí. Segunda dose já poderia ser tomada, mas não houve anúncio por parte do governo ou do governador. Mas não houve anúncio. Interessante, né? Criticaram tanto Bolsonaro, aí tá aí na disponibilidade. Não, ficou dodói, hein? Torço pelo melhor. E aí, vejam isso daqui. Tivemos audiência pública. A imprensa, ela não dá voz. Ela não é que dá voz. Ela não dá repercussão ao que foi dito. Mas ela tenta apenas destruir reputações. Para não ter que reverberar o que foi dito e tentar refutar argumentos dos médicos que lá foram, não, eles destroem a reputação dos médicos. Só isso. A audiência sobre a imunização de crianças tem médicos ligados a notícias falsas. Anvisa não comparece. Tá, mas você abre a matéria... Cara, traz assim, sabe? Acho que não é esse o que tem que ser destacado na manchete. Olha como a imprensa sempre trabalha, sempre tentando descredibilizar. Quem é contra o que eles pensam tem que ser destruído. Quem é a favor do que eles pensam recebe ajuda até da FP, né? Não, olha só, porque o jornalista fez isso. Não, ele não foi fake news. Não, foi um pequeno erro, esquece. A Elisa diz, ó, pronto. Segundo o doutor Estadão, os médicos que compareceram à audiência pública sobre a imunização estão ligados a notícias falsas. A imprensa imunda segue promovendo a destruição de reputações e espalhando notícias falsas. E aí um ponto que vale a pena refletir, a gente sempre comenta sobre isso, mas aqui dá para ver um bom exemplo que ilustra bem a situação. Quando a gente diz que na direita falta ONGs, sabe, institutos, organizações, o pessoal que trabalha no terceiro setor. Por quê? Porque
O CNPJ, ele tem mais força do que o CPF. Você vê, ó, Sociedade de Cardiologia se coloca a favor e associados vem recado para o Marcelo Queiroga. Vocês vão me falar, ainda que vocês discordem com a Sociedade de Cardiologia, vocês vão me falar que a opinião deles, numa opinião que faz muito mais força, que tem muito mais força do que uma pessoa comum? Quem vocês acham que tem mais, sabe, expertise para dar opiniões sobre isso? A Sociedade de Cardiologia ou um deputado de direito? Que o deputado? Tá entendendo? Então, enquanto assim a gente se debruça sobre algumas tretas que não levam a lugar nenhum, você vê. O establishment, o sistema, esquerda, oposição, falem como for, eles estão jogando o jogo como o jogo é jogado. Como o jogo é jogado. Sabem jogar o jogo. Tanto sabem jogar que olha isso daqui. Olha essa foto. Foto, sabe? Que quem tirou? Hugo Barreto. Fiz questão aqui, ó, de colocar esse desfoque, focalizar essa daqui, ó. Focalizar o Brasil acima de tudo, a cara de Bolsonaro. Você não sabe nem se essas pessoas estão conectadas à manchete. Mas não importa. Porque a ideia é você conectar a manchete à figura dos apoiadores do governo, que inclusive usam máscaras de Bolsonaro, super apoiadores. Anvisa enviará à Polícia Federal e ao STF novas ameaças durante a audiência pública. Do lado de fora da audiência pública, manifestantes atacaram a Anvisa. É bom vocês correrem. Só falou isso daí. É bom vocês correrem. Porque a Anvisa não quis participar. É bom mesmo vocês correrem. Não, estão me atacando. Eu não acho que isso aqui é motivo de falar que isso aqui é uma ameaça. Eu não acho que isso aqui é uma ameaça. Mas vocês veem como são as coisas. Como eu digo várias vezes, discurso duro não resolve muita coisa. E aí, no passado já falaram, você é um covarde, você é isso, você é aquilo outro. Eu falava, gente, esse discurso duro vai dar errado. Eu lembro que teve um momento do Sérgio Reis que eu falei, esse discurso aqui não vai dar certo. Aí passou 2 dias, busca e apreensão, pessoas presas e tudo mais. A pessoa falou, não sei o que. Eu falei, e deu o que no final? Discurso duro por discurso duro, cara, não vai pra frente. Esse não vai ser o caminho que a direita vai, sabe, conseguir emplacar suas pautas. Uma forma de realmente conseguir fazer as coisas acontecerem é a gente eleger pessoas no âmbito do legislativo, estadual, federal, Senado, né? E também eleger governadores. Não é só o presidente da República que vai resolver tudo. E ainda a gente tem que lembrar que a gente tem eleição agora em 2022 e a gente vai ter de novo em 2024 prefeitos e vereadores. E todas essas pessoas têm um poder que o cidadão comum não tem, né? Que é o poder de aprovar leis, fazer decretos e tudo mais. E aí o João Dória, em um ato assim, de muita benevolência, ele decidiu que vai imunizar as crianças dentro das escolas. Olha só, que é para não ter problemas. Conforme Soares, que é ligado, acho que é a Secretaria de Saúde do Dória, a iniciativa tem de ter autorização dos pais. Menos mal, menos mal. Alguns municípios paulistas, exemplo da capital de Campinas, já aplicaram, né? Só que aí tem uma questão que chamou mais minha atenção, que é o seguinte. Ainda segundo o secretário, as escolas estaduais de São Paulo passarão a pedir passaporte depois do ato, mas não vão proibir o acesso às aulas de quem não apresentar o documento. Vai pedir o passaporte, mas não vai proibir. Cara, eu acho muito estranho, né? Pode não proibir... Agora não, mas vai que, não sei, né? O Brasil entra de novo, né, num crescimento de casos e as pessoas voltam a fazer lockdown e tudo mais. E falar, naquele momento a gente não ia fechar, não ia proibir, mas agora tá tendo muitos casos, então acho que essas crianças que não tomaram não vão poder vir. Acho meio complicado. Eu não consigo ver o Dória, não, eu vou fazer isso daqui, mas é só para ter informação. Ter a informação pela informação. Isso não me parece muito com o João Dória. Espero estar errado. O Dória ainda tomou outra iniciativa. Assinou o decreto que obriga o servidor a comprovar que tomou. Segundo o governo estadual, outras regras complementares também poderão ser editadas de acordo com a necessidade de cada secretaria de Estado ou órgão de administração indireta. Aqui no primeiro momento, assim, se o servidor não tiver, será demitido.
Depois, para vir nessa secretaria aqui, até as pessoas para poderem entrar e tem que tomar também. Tem que tomar também. A população não pode ter acesso a serviço, porque cada secretaria pode ter coisas extras. Mais e mais restrições. Olha a importância de escolher um bom governador para o estado de São Paulo e também de deputados estaduais. Olha só, deputado quer barrar a exigência do passaporte para servidores em São Paulo. Quem é esse daqui? O Gil Diniz, carteiro reaça. E a Tsuki diz: aplaudo a atitude do carteiro, que é uma luta em glória. Explico, a Lespe está aparelhada. Já é um problema. E ainda tem outra coisa. Tem 570 mil profissionais em órgãos de administração direta e indireta de São Paulo, os servidores. Será que metade desses protestaram ou protestariam contra essa medida? É triste, mas a maioria concorda. Essa é uma realidade que às vezes eu sinto que parte da direita não entende. Muitas pessoas no Brasil apoiam essa medida do João Dória. Não vai ser assim no grito que a gente vai conseguir mudar as coisas. Precisa dos deputados estaduais. Deputado estadual é tão importante quanto os deputados federais. E algumas coisas também ligadas aí à pandemia e como os jornalistas lidam com a situação. Olha isso daqui. A Marilis, né? A tia lá do Twitter. Uma vergonha que o Twitter Safety, né, que cuida da segurança do Twitter, continua a ignorar os parlamentares que espalham mentiras sobre os imunizantes. Qual é o propósito? Ajudar essa gente abjeta a se reeleger em 2022? Eu não entendi esse comentário. O Carlão fala o seguinte: a militância geriátrica das redações, que possui o nível intelectual de um bauruzinho de boteco, não vai permitir que a verdade burocrática seja questionada, porque seu único objetivo é eleitoral. A vida humana não tem nenhuma importância para eles. Você vê que eles acusam exatamente o que eles estão fazendo. Quem que está preocupado com as eleições? Que se o discurso, né, que é um sapatinho de cristal quebrar, rapaz, vai dar ruim. Imagina se o brasileiro começar, o brasileiro médio, né, que não acompanha as redes sociais diariamente, tentando informação, começar a ver algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho que realmente a Marilis, aí sim, ela vai ver como a eleição vai ser, vai sofrer, né, um pouquinho. A gente vai ver algumas reviravoltas. E o que falar disso daqui? O Monark fez o seguinte comentário: todo mundo deveria tomar, mas ninguém deveria ser obrigado. Conscientização é a solução, não o uso da força. Após fazer esse comentário, ele foi parar no Trending Topics, várias pessoas xingando ele, chamando de burro e tudo mais. Os melhores comentários, os mais leves, chamando de burro. O jornal O Globo, o maior jornal em circulação do país, diz o seguinte: Monark entra em nova polêmica. Qual é a polêmica? Porque ele não é contra, ele é contra as pessoas serem obrigadas. Olha a polêmica. A imprensa trata esse tipo de assunto como, assim, consolidado. Quem é contra está criando polêmica. Olha como a imprensa joga. Se você é polêmica. Olha só, qualquer pessoa comum entende que tem que ser obrigatório. Tem que utilizar a força se preciso. Quem está contra está fazendo polêmica. E essa daqui? Um campeão de tênis. Assim, teve sua autorização para entrar na Austrália, mesmo sem tomar nada. E aí essa militante, que ela deixa claro, né, que sapatão, corintiana, anticapitalista, marxista vulgar e exausta do fascismo, e fala o seguinte: aberta a Austrália concede a Djokovic o direito de ser canalha. Ele está sendo canalha porque ele está entrando na Austrália sem tomar. Tinha que ser forçado, ou pelo menos tinha que ser retirado do esporte. Essa é a turminha da lacração. Vamos no nosso próximo tema. Putz, acho que travou aqui. Travou. Lá vai ele aqui. Dá um problema. Isso aqui tá dando algumas vezes. Cancela. Vou ter que reabrir os slides. Deixa eu pausar. Deixa eu ver. Voltamos. Vamos falar agora um pouquinho do senhor Sérgio Moro. Notícia aqui que vocês podem ver, né? Antagonista
Chega que eu fiquei assim, falou, pô, vai travar de novo, não é possível. Eu percebi que esse recurso, quando tem muitos slides, muita imagem, acaba ficando pesado o programa. E olha que meu computador não é ruim. Moro precisa se unir a um grande partido. Paula Marisa já entendeu tudo. Traduzindo, Moro precisa do fundão do União Brasil desesperadamente. Você vê, ó, a manchete não fala sobre União Brasil nem nada, que é pra não ficar assim, né, de bandeja. Tentar disfarçar um pouquinho, daquela disfarçada básica. Aí você vê. Aqui é aquela coisa que você tem que analisar todos os pontos. Primeiro, onde foi publicado? Nos mamateiros. Os mamateiros do antagonista. Não foi uma matéria assinada pela redação, que não tem assinatura de ninguém. O Diogo Mainardi colocou a digital dele. Tá aqui, ó. Aí você vê. Acho que o Moro precisa se unir a um grande partido. Quem falou isso foi o Mainardi? Não. Foi o que disse Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal, em conversa com a Folha de São Paulo. Só com o Podemos, por mais que a imagem dele seja muito boa do ponto de vista pessoal, ele tem ainda uma exposição fraca politicamente. Ele é visto pelo eleitor não como um candidato, mas como uma personalidade do mundo jurídico. Precisa transformar esse ativo em eleitoral, coisa que não fez ainda. Precisa de um partido grande, e União poderia dar essa estrutura, mas não dá para perder muito tempo. União Brasil pode dar essa estrutura. E não pode perder muito tempo não, viu? Manda logo o fundão pra cá. Manda pra cá esse fundão. Marco Sintra, que foi demitido por Jair Bolsonaro. E aí olha a fake news. Olha a fake news. Assim como o Sérgio Moro. Moro pediu demissão. Não foi demitido não. Ó, olha a fake news. É conselheiro de Luciano Bivar. Ah, olha só, o conselho do Bivar. E aí o Diogo Mainardi, ele dá a opinião dele no último parágrafo. Ele está certo? Para derrotar o bolsonarismo e o lulismo, Moro precisa urgentemente de gente capaz de fortalecer sua candidatura e em seguida governar. Não é uma questão de dinheiro. Não é não. Se não fosse, Mainardi, questão de dinheiro, se as pessoas não soubessem que se trata de dinheiro, você ainda está negando que é questão de dinheiro. Ou de tempo de TV, e sim de discurso e estratégia. União Brasil é o Bozella, é o Bivar, é o Francisquini, quem é a Dani Pimentel? São essas pessoas que ajudaram o Moro com discurso e estratégia? A Semineto, né? Os arautos da honestidade, são essas pessoas, né? Interessantíssimo. Muito interessante. Cai quem quer. E aí os mamateiros ontem, né, postaram a matéria, que na verdade não foi no dia 13, e o Carlos respondeu ontem que foi o seguinte, ó. A máquina de reprodução de fake news diária, em massa e, coincidentemente, principal amparadora de Serginho Fofoca não para. Depois do controle da NASA, satélites inteligentes, robôs intergalácticos, programas de última geração, agora mais essa. Amigos estrangeiros de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Filho 02 do presidente da República tem usado perfis do Vietnã, Bangladesh e Nigéria para impulsionar publicações no Facebook. Não dá para levar a sério. Eles sabem que sempre perdemos processos contra trás absurdos, pois temos o sobrenome Bolsonaro. Por isso, eles não param e tentam te cansar com a maciça avalanche de informações falsas diariamente. Isso tem método. E sobre isso, o Flávio Bolsonaro, ele foi na Jovem Pan, conversou lá, acho que no Pingo nos Is, não sei porque eu não assisto, mas estava lá com o Augusto Nunes, a Elisa colocou um recorte, e o Flávio Bolsonaro, ele tá falando exatamente o que o Carlos tá falando. Fala o seguinte, cara, o pessoal fala assim pra gente, por que vocês não processam? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo outro? Ele fala que, bicho, a gente faz isso o tempo todo. Mas não vai. A gente perde todas. Eu acho que quando ele fala, né? Acho que quando o juiz vê que é Bolsonaro, esquece. Corta isso aí. Bicho, chuta pra cima. Aí ele fala, pô, tem um vídeo aí que tá até hoje no YouTube. Pessoal jogando bola com a cabeça do meu pai. Fizeram uma bola no formato da cabeça do meu pai. Coisa mais normal do mundo. Imagine se isso fosse com algum ministro supremo, ou algum delegado da esquerda, o caos que seria. Então, realmente, assim, eu fico muito triste, porque às vezes fala, pô, isso aí está acontecendo porque o governo não faz nada. Não, o governo faz. O governo aciona o judiciário, mas
Mas é o judiciário. Isso daqui não diz respeito apenas à Suprema Corte, não. E é uma coisa que eu também falo de forma reiterada sempre, até ficar chato. O problema do judiciário é nível nacional. Não é mudando uma, duas, três pessoas, 11 pessoas que a gente vai solucionar o Brasil. É um problema a nível nacional. Falando aqui um pouco sobre os amigos do Serginho, o Renan Calheiros, que na semana passada... Foi semana passada, eu acho, né? Porque foi ano passado, eu já tô perdendo as datas. Mas foi ano passado. Virou vilão, porque o Renan Calheiros... Não, virou vilão não. Virou vilão, porque o TCU, Bruno Dantas, mandou, né, o Moro abrir as contas, já que ele não deve, né, e não teme. Mostra aí, Moro, como foi a sua evolução patrimonial junto a Évora e Marçal. Aí o antagonista fez questão de destruir a imagem do Bruno Dantas, ligando ele ao Renan Calheiros. Falei, pô, agora o Renan Calheiros não presta mais. Depois de tudo que vocês fizeram juntos durante a CPI da pandemia. Ele e os mamateiros do antagonista. Mas ontem, porque o Renan e o Randolph criticaram o governo por demora na imunização de crianças, aí, né, já ganhou destaque na Cruz OE, retuitado pelo antagonista. Parou por aí? Não. Olha lá, olha os antas. Randolph sugeriu a realização de uma votação pelo impeachment de Bolsonaro e Renan Calheiros reclamou do negacionismo do Planalto. Viraram heróis de novo. Viraram mais uma vez heróis. Agora herói. Se critica o governo, herói. Agora, se falar do Moro, não vai dar bom. O Renan Calheiros tem que entender que por mais que exista qualquer tipo de acordão, né, entre a mamataria, Moro é sempre prioridade. Mas beleza. Vamos agora para falar do senhor Lulinha. Anda com medo. Mas antes de falar sobre o medo do Lula, vai travar de novo, bicho. Travou de novo. Vamos dar um pause aqui. Pronto, voltamos. Antes de falar do medo do Lulinha, quero mostrar outra pessoa que também anda com medo. Talvez medo da Bárbara. Vocês podem ver aqui, ó, no canto superior direito. Guilherminho Amado, do Metrópolis. Ontem soltou uma notinha falando o seguinte: Twitter verifica perfil de bolsonarista acusada de fake news pelo TSE. Não pode. Como assim? Deixou ela receber o selo, sabe? O selo da divindade. Todo mundo que recebe o selo azul vira professor de Deus. Como assim vocês deixaram? Como assim vocês deixaram a Bárbara ser verificada no Twitter? Apenas as pessoas da extrema esquerda, comunistas, pessoas que jogam contra o país podem ser verificados. E aí a Elisa, que tem boa memória, resgatou aqui uma postagem de 2020, final de 2020, do ministro Alexandre de Moraes falando o seguinte: informo que é mentirosa e inconsequente a nota da revista Época do colunista Guilherme Amado, que deveria ser mais profissional e ter mais cuidado antes de espalhar fake news. Tá vendo, Guilherminho? Quem espalha fake news? Me submeti a exame necessário após posse do presidente do STF e o resultado foi negativo. E a Elisa fala o seguinte, ó, ora, então quer dizer que o blogueiro rei das fake news está magoadinho porque a tal Kay foi verificada no Twitter. Logo ele, que já foi considerado propagador de fake news até pelo ministro Alexandre de Moraes. Fake news do bem, por isso não está no inquérito. E por que eu fui achando isso daí antes de falar do medo do Lula? O Lula estava indignado ontem nas redes sociais, mas não é o medo do Lula. Ele vai falar o seguinte, ó: minha solidariedade ao jornalista, professor e escritor Juremir Machado, vítima da falta de pluralidade e liberdade de imprensa no Brasil. É sério. Pluralidade. Chega a palavra é difícil de falar porque, ó, o Juremir fala o seguinte, ó: minha queda na Guaíba começou quando me impediram de entrevistar Lula. 10 minutos antes de entrar no ar, mandaram derrubar, fiquei por temer que todo mundo fosse defenestrado. Aí o Leandro Ruschel fala o seguinte, peraí, até as pedras sabem que a imprensa brasileira é dominada pelo esquerdismo, e quando um único esquerdista perde o emprego, é um chororô sem fim. A manifestação é ainda mais abjeta quando lembramos que jornalistas não alinhados à esquerda estão sendo presos por crime de opinião. Quando as pessoas estão sendo presas, tá todo mundo batendo palma. É porque o cara não conseguiu entrevistar o Lula. Meu Deus, é calamidade no Brasil. Calamidade. E aí o Leonardo Coutinho
deve ser primo da Elisa, memória muito boa também. Ele resgata aqui ó, essa capa do Estadão de 2004, se eu não estou enganado. Essa capa aqui, deixa eu ver se tem a data. Não tem a data. Essa aqui é em 2004. Não tem a data aqui, ó. 13 de maio de 2014. Essa partezinha aqui cinza tá bem pequena. Estados Unidos condenam expulsão de jornalista. New York Times vai recorrer. O governo do Lula expulsou um jornalista do Brasil. Decisão não combina com o compromisso do Brasil com a liberdade de imprensa. Lula diz que caso deve servir de exemplo e que pretende exigir indenização do jornal. Medida criticada por entidades e ganha repercussão em jornais de todo mundo. Aí pode, hein, Lula? Quando fala mal de você, pode ser destruído. Ter a vida devassada. Mas quando dos seus amiguinhos, né? Aí o chororô sem fim. Chororô sem fim. E aí, olha só. Os amigos aqui do Lula, os cubanos, condenaram um alemão a 25 anos de prisão. Por quê? Porque ele filmou os protestos em Havana. Ele tem dupla cidadania, é cubano e alemão. E ele filmou protestos. E porque ele filmou protestos, ele vai ficar 25 anos preso. Porque não pode filmar os protestos. É esse tipo de governo que o Lula não só defende, mas como tentará implantar no Brasil. Ele já falou, tem que regular essa imprensa aí, as mídias sociais. Com certeza aí, né? O Lula concorda com esse governo cubano. Com certeza esse cara fez um ato aí inadmissível. Como assim ele vai filmar os protestos de rua? Conforme eu comentei pra vocês, Lulinha virou escritor. Vocês acreditam que o Lula escreveu esse texto? Eu não vou nem ler esse texto porque é ridículo. Obviamente, se Lula só fez colocar o nome dele, né? Só fez botar digital. A manchete é a seguinte: educação e ciência para reconstruir o Brasil. Beleza, não, ninguém discorda que realmente a educação é essencial, né, pra gente avançar em termos de sociedade. A educação sempre é muito bom, o conhecimento verdadeiro. Mas quando você vai pro subtítulo, você vê que, amigo, não dá, né, Lula? Não dá. Tenta disfarçar um pouquinho mais. Você vê, ó, exemplo dos chefes do João Dória pode alavancar tecnologia e pesquisa e fortalecer a indústria. Os exemplos que o Lula tem são a Nicarágua, a Venezuela, Cuba, os comunistas lá da Ásia. É esse o texto que o Lula anda escrevendo. O Leonardo Coutinho ainda foi bem irônico. Ó. Os autores tratam como exemplo... o que os autores tratam como exemplo pode ser definido de uma forma bem generosa por uma única palavra-chave, uma cópia. O que o Lula quer, na verdade, é uma cópia. Ele quer copiar o que eles fazem aqui no Brasil. E tem gente que pensando realmente votar esse cara. 48% dos votos, né? Teve lá a pesquisa no final do ano. E o Lula, ele não tá disfarçando mais nada. Olha essa matéria da CNN. PT fala em revogar a reforma trabalhista em vigor desde 2017. Medida foi defendida pela presidente do partido, a Gleisi Hoffmann. O assunto foi abordado pelo ex-presidente Lula. Tá lá, ó. Nesta segunda-feira, dia 3, Gleisi postou um texto nas redes sociais em que defendia como notícia alviçareiras a revogação da privatização de empresas de energia na Argentina e na reforma trabalhista espanhola. E completou, já temos o caminho. Não sei nem para que utilizar uma palavra tão difícil. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Alviçareiras. Meu Deus do céu. Mas enfim, qual é o exemplo que ela quer? Revogar privatizações? Não vai vender nada. Até porque o PT, né, ele sabe utilizar bem as empresas públicas, né? Fizeram uma farra na Petrobras, nos Correios. Então não pode privatizar. E além disso, a reforma trabalhista espanhola. Já falo dela, porque o Lula foi na mesma linha. Na tarde desta terça, o Lulinha também usou suas redes sociais para dizer que a reforma trabalhista promovida pelo presidente espanhol Pedro Sánchez deve ser acompanhada de perto. Pedro Sánchez é também membro do Foro de São Paulo, é do Podemos aí, da extrema esquerda espanhola, extrema esquerda mesmo, para valer, não é tipo... Eu acho que o Macron é mais globalista, mas o do Pedro Sánchez, meu amigo, é marxista vermelhinho. E essa reforma que eles estão fazendo por lá de lá visa dificultar contratos aí de terceirizados. Esse negócio aí de gerar vagas de emprego temporário, não. Tem que ser tudo vaga assim, com vários direitos e várias coisas. Que no fim, beleza, pode até ser bom aí para o empregado, mas no frigir dos ovos,
as únicas coisas que esse tipo de reforma faz é dificultar a criação de empregos. Dificultar. Ninguém cria emprego temporário porque é malvado. Vou criar um emprego porque é malvado. Não, é porque às vezes realmente é só aquele período. Às vezes, chega no final do ano, as vendas de Natal. Então, vamos contratar aqui mais uma galera. Mas não. É isso daqui que o PT quer trazer de volta para o Brasil. Não só isso. Vocês viram lá que o PT começou a falar de um Guido Mantega. O Leonardo Russo fez questão de lembrar o seguinte: o Guido Mantega, o pós-Itália das planilhas do Odebrecht, que chegou a ser preso no Lava Jato, foi convidado por Lula para escrever artigos sobre o plano econômico do petismo para o Brasil. Palocci era o Itália e caiu em desgraça no partido após ter delatado os companheiros. E aí o Alfredo Menezes, que é um cara aí que é do mercado financeiro, ele fez uma postagem que eu fiz questão de trazer por dois motivos. Primeiro, que ele coloca um risco que seria a volta do PT. E eu ainda uma postagem que ainda faz algumas críticas até como o governo vem lidando. Então você vê, por mais que ele é crítico, cético com as ações do governo, ele está muito mais preocupado com a volta dos petistas. E ele fala o seguinte: eu vi um post defendendo o Mantega por causa do câmbio. A história nos mostra que a Petro se endividou até as tampas em dólar no governo do PT e vendeu no mercado e quase quebrou. Hoje, a Petro tem pago essa dívida ajudando a desvalorizar o do real. Questiona a velocidade. Não sei se esse é o melhor caminho, se está sendo rápido o suficiente esse pagamento da dívida. Mas quem quebrou? O governo do PT. E questiona ainda que a velocidade do pagamento da dívida tem prejudicado a inflação e a desvalorização do real. Está reclamando da questão aí, não sei se é o melhor caminho que o governo vem fazendo. Mas ainda assim ele diz, ainda temos o risco do PT e o Mantega voltar e aí a Petro se endividar novamente e talvez conseguimos finalmente que ela quebre depois de todo esforço. O governo atual, não sei se na velocidade está boa, às vezes está gerando inflação, desvalorizando a moeda, mas se o PT voltar, todo esse esforço que está sendo feito, que às vezes não é nem o melhor caminho, pode ir por água abaixo. E ainda quebrar a Petro. As pessoas que assim conseguem pensar. E nesse cenário, estamos chegando lá no meio do Lula, a gente vê algumas movimentações como essa. Ministério Público Federal abre 12 linhas de investigação sobre denúncias da CPI. Quem abriu as investigações? Na decisão, a Procuradora da República, Márcia Brandão Zollinger, afirmou que 26 áreas da PR, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, receberam cópia do relatório da CPI da pandemia, a fim de analisar se os casos contidos no relatório possuem correlação com apurações em cursos nesses ofícios. E aí a Elisa deu uma pesquisada básica e mostrou o seguinte: a procuradora, a Márcia Brandão Zollinger, que abriu as 12 linhas de investigação, é a mesma procuradora que aderiu ao bordão da defesa do ex-presidiário "ele não sabia de nada", o Lula não sabia de nada, e pediu a absolvição dos petistas no quadrilhão do PT. Está na matéria de 2019, o Ministério Público Federal adere ao bordão de Lula, "ele não sabia de nada". Tá falando dela daí? Só dá uma lida. Só dá uma lida. Muito estranho, muito estranho. Aí vem Humberto Costa. Vitória da resistência. A atuação do PT no Senado conseguiu impedir a privatização dos Correios. Eu acho que o mensalão, né, tem tudo a ver com os Correios. Tudo a ver com os Correios. O José Medeiros fala o seguinte: sim, na esperança de ganhar a eleição, querem preservar algumas jugulares para ancorar as ventosas novamente, né? Sugar até onde dá. E aí que vem o medo do Lula. Um sentimento de medo, real medo. Eu acho que o Lula realmente tem que estar com medo. E é o seguinte: o Lula gosta de dizer que eleição é sentimento. Não é pequeno o temor dele pelo ressurgimento do sentimento antipetista. Precisamente no momento mais decisivo da campanha, no eventual segundo turno. Aumentou a preocupação do Lula com a possibilidade do antipetismo ser uma força relevante em 2022. Em conversas recentes, o ex-presidente admitiu ser importante trabalhar intensamente por uma vitória já no primeiro turno. E por que isso, gente? Porque no primeiro turno tem a tal terceira via. Então é todo mundo criticando o Bolsonaro ao mesmo tempo, assim, uma metralhadora assim, sabe? É muita gente para a população, porque tem candidato X, Y, Z e fica nessa briga de candidatos. Segundo turno, não. Lula é Bolsonaro, irmão. E anular voto é coisa de covarde.
Eu não vou validar isso aí. Coisa de covarde. Covarde. Gente covarde. Covarde. Então, assim, quando só tem dois, é um é outro, a atenção tá naqueles dois. Então, pro Lula, o segundo turno não é muito bom, não. Lula acredita cada vez mais que, no eventual segundo turno, o sentimento antipetista possa ser mobilizado com eficiência por seu adversário, possivelmente Bolsonaro. O ex-presidente ainda prefere que seu principal adversário seja Bolsonaro, desde que ele mantenha os péssimos níveis de aprovação. Só quem tem a ganhar com Bolsonaro sendo destruído diariamente é o Lula. Mas passou a dar maior peso aos riscos inerentes a uma campanha em segundo turno. No cenário temido por Lula, o eleitor centrista seria conquistado pela rejeição ao PT, por meio da lembrança dos escândalos de corrupção de seu governo, por manuseio eleitoral do sentimento de que o mal-estar econômico atual decorre dos desvios do dinheiro público do passado. E junte aquilo com essa outra matéria. Poupado em 2021, Lula será fustigado por adversários em 2022. Matéria grande, mas se resume em um parágrafo. Em 2021, Lula jogou praticamente sem marcação. Neste ano eleitoral, seja no Brasil, seja no exterior, ele estará sujeito a todo tipo de cobrança e canelada. Toda a imprensa ajudando Lula. E nesse cenário a gente vem vendo a direita se perdendo em tretas, briga. Eu vejo surgir na direita, desde o ano passado, um sentimento inquisitorial de perseguição que, cara, não é bom. Não é bom. Não é bom mesmo. Nossa, é uma caça, é uma vontade de achar traidores, de apontar o dedo. Tem gente que merece realmente ser assim, ó, olha esse cara aqui, presta atenção. Sim, com certeza tem. Mas tem hora que a coisa meio que tá saindo do prumo. E se perde muito tempo falando de temas que não são muito relevantes. Olha qual é a preocupação do Lula. Trazer o eleitor centrista. Enquanto a gente está aqui se debatendo, isso, aquilo, outro, cara, tá aí o Lula jogando sem marcação. Por isso que eu constantemente faço questão de trazer notícias sobre quem é o Lula, quem é o senhor Serginho Moro, toda essa turma. E a gente já falou aqui, né, sobre esse... Travou de novo, bicho? Peraí. Pronto, tinha travado e eu não tinha visto que a imagem estava cortada, né? Mas ainda ficou cortada, né? Não sei se vou continuar utilizando esse recurso porque não está muito bom. Eu odeio que fique travando as coisas. E aí vejam só, como combater esse temor do Lula? Vem a imprensa. Corrupção já varreu 901 servidores do governo Bolsonaro. Qual o interesse aí desse pessoal? Qual o interesse com uma matéria dessa? Será que isso daí é verdade? Ou é só trazer mais desgaste para o governo? A Sarita fala o seguinte: os servidores não são do governo Bolsonaro. A começar daí. Olha o jogo de palavras maldoso do Boninho da Veja. E sim, são servidores concursados. E os fatos apurados que levaram a tais penalidades não ocorreram necessariamente durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro expulsou mais maus servidores nos seus 3 primeiros anos do que Lula no mesmo período. Servidores do governo são corruptos. Não, pera aí, cara. São servidores concursados e que, às vezes, o crime que ele fez não era Lula, não era do Temer, da Dilma. Trouxe na matéria? Não trouxe. Aí pega o número e joga só para criar desgaste. A gente chegou ao poder em 2012 na presidência com esse tipo de ação. É desmentir na imprensa. É exatamente o que o Lula não quer que seja feito. É trazendo a verdade. Porque o Lula está jogando solto. Você vê aqui, ó, mais uma ajuda do jornal. País terá mais trabalho em 2022, mas taxa de desemprego não cairá. Por quê? Agora que eu vi. Vai ter mais emprego, mas a taxa não vai cair. Não faz sentido, né? Despiora. Tá despiorando. Aí você vê isso daqui. Leilões do Ministério da Justiça de bens apreendidos arrecadaram 325 milhões em 2021. É isso daí que o Lula não quer que a população saiba. É isso daí que o Lula não quer que o centrista, aquele cara que está em busca, né, de resultados concretos, ele não está preocupado com ideologia, ele não quer resultado concreto. Ele quer, às vezes, dinheiro no bolso dele. É isso daqui, ó. Esse tipo de informação. É chegar nas pessoas. Chegar a esse tipo de informação. O Lula aí, fazendo ameaças em relação à economia. Ontem eu vi 2 postagens que eu achei muito interessante. A Mônica, ela fez uma thread
apenas com os feitos no âmbito do Ministério da Economia em 2019. E eu vi que ela pediu ajuda lá, ô Tsuki, me ajuda, divulga aí a thread que eu fiz. A Tsuki não só divulgou, como deu RT, né, divulga, ela ainda pega as notícias, faz alguns cards bonitinhos para dar mais destaque. É mais assim, ó, ela fez lá, Tsuki. Ministério da Economia. Fechou em 2019 com 35 ações. Aí ela postando lá ações. Essa daqui já é a última imagem que ela fez. 35 ações. Pô, aqui as últimas 3, né? Aprimoramento da lei de informática, regulamentação de lei de liberdade econômica, licenciamento 4.0, novo FGTS, mostrando ações práticas. É isso que o Lula não quer que aconteça. Mostrar os maus feitos do governo Lula, da era Lula, e os bons feitos da era do Bolsonaro. Inclusive, quem quiser olhar todas as ações, está aqui, ó. Você entra no site do Ministério da Economia, acessa a informação, ações e programas, depois principais ações na área econômica e escolhe o ano. 2019, 2020, 2021. Aí você vê, o Lula não quer que isso aqui, ó, seja divulgado para o centrista entender. 522 presos não voltam para as prisões do Rio de Janeiro após saidão de Natal. Não voltam. Não voltam. Aí você vê, o judiciário soltou cerca de 60 mil presos como precaução por questão da pandemia. E 1/3 dos presos soltos pela pandemia não se envolveu em crimes. 1/3 voltou a cometer crimes. Vez ou outra, a Globo conta a verdade, né? Que é o surto de sincericídio. Um dia, no futuro, alguém vai ter que ser responsabilizado por essa sanidade. Tá lá, 2020. Muitos permaneceram em prisão domiciliar com a autorização da justiça, após o saudade do Natal. Aí você vê aqui, ó. 4 em cada 5 presos da maior facção do Rio não voltaram à cadeia após saidão de Natal. Quem é que defende aí as vítimas da sociedade? É esse sentimento que o Lula não quer que volte. Porque se daí voltar, as pessoas lembrarem o que o PT defende, não tem jeito. Não tem como uma pessoa em sã consciência achar que essa gente é vítima da sociedade. Não tem. Espero que não trave. Não travou, graças a Deus, tá aqui, eu tô nervoso. E aí fala de 2022. Direita, que se conecta com esse tema. Olha só. Bolsonaro poderá negociar até 11 ministérios em reforma e aliados vão pressionar por espaço. E esse espaço, ele aí é meio que determinado por relação a, assim, trocas. De um lado, os ministros trabalham para emplacar nomes de sua confiança, geralmente membros da própria equipe, para manter influência nas pastas. Do outro lado, os partidos políticos que integram o arco de aliança de Bolsonaro querem aproveitar a oportunidade. Aí a pessoa diz, e os conservadores, a direita? Cara, assim, o que é que os conservadores, a direita, têm assim, a ofertar a nível político nesse momento de crise para falar, não, velho, que o presidente vai falar, pô, realmente, eu vou ter que dar uns ministérios aqui pros conservadores, esses últimos meses aqui de governo, eu sei que é ano de eleição e tudo, que vale a pena colocar em xeque o apoio aí de partidos. Eu acho que esse deve ser o pensamento que passa na cabeça de Bolsonaro. Não sou contra, não, ter pessoas de direita alinhadas às nossas pautas. Só estou fazendo um questionamento. E olha o seguinte, a avaliação de integrante do governo é que o desempenho do presidente, que hoje está atrás do Lula nas pesquisas, pode inflacionar o custo do apoio. Ou seja, quanto menos competitivo o Bolsonaro for, mais espaço os aliados vão exigir para se manterem ao seu lado. E eu fiz questão de trazer isso daí por causa do seguinte, venho comentando, as perdas de tempo nas redes sociais. Você vê que Bolsonaro aí vem caindo de engajamento nas redes sociais nos últimos meses. Por quê? Porque as pessoas, a tal turma da crítica construtiva só faz desanimar que apoiadores continuem apoiando o governo. Tá mais do que claro isso. Não leva a lugar nenhum. Zero. E aí, já não basta todo o ataque da imprensa, essas pesquisas. Bolsonaro não dá nem pra ele falar o seguinte, né, pros aliados. Pô, eu tenho força nas redes sociais. Fala, pô, tu tem força? Tô vendo a própria direita lá, cara, te fazendo várias críticas construtivas o tempo inteiro. Sei não, viu, Bolsonaro? Sei não vou baixar meu preço, não. Meu preço é esse daqui. Por isso que eu digo de apoio, né, inflacionar. Pô, eu manter o apoio aqui, eu quero o Ministério do Tarcísio. Não, eu quero esse ministério aqui, quero aquele outro ministério. As pessoas às vezes não pensam que as redes sociais, a gente às vezes pode não ter muita força, mas a gente dá, sabe, uma certa moeda de troca pro presidente em determinados momentos. Assim como manifestações de rua.
Gente, a eleição tá aí, a gente já está em ano de eleição, as pessoas continuam perdendo tempo em treta maluca. Tem dois comentários aqui que seguem nessa mesma linha. Um é do Cano, ele falou o seguinte, ó: a direita divulga tanto essa tal de Amanda Klein que não é exagero dizer que ela ganharia fácil uma cadeira na Câmara dos Deputados. É o que eu digo, quando eu vi isso daqui eu tive da RT, porque eu falo sempre em vídeo, eu falo, pô, a direita tá mais preocupada na mitada, sabe, que alguém deu. Olha, Amanda Klein passando vergonha do que discutir temas, sabe, mais pertinentes. Mostrar isso aqui, aquilo, outro, sei lá, falar sobre a CPMI das fake news que tá pra voltar, falar de algumas coisas ligadas aí, o que o Sérgio Moro tá aprontando, a agenda de compliance. Não, isso é chato, isso é chato. Eu quero ver mitadas e lacradas. E aí o Wave, ele faz um comentário que eu acho que vai pra muita gente que tá com esse perfil de inquisidor das redes, quase. Cara, eu vou assim, rapaz, se esse pessoal tivesse o poder, às vezes de alguns ministros aí, o que é que esse pessoal não iria aprontar? Que a galera tá com um sentimento ruim no coração. Ele fala o seguinte, ó: muito cuidado para a gente não cometer o erro de desqualificar as peças usadas pelo presidente, pelo Carlos e qualquer aliado nesse nível de proximidade. Não tô falando para esquecer as porcarias que alguns já fizeram, mas focar num bem maior. Tem horas que teremos que ser frios. O presidente engole vários sapos porque não podemos agir assim. Temos que ter sobriedade e maturidade política. O presidente entendeu isso e agora joga o jogo. Quando iremos nos adaptar como ele fez e jogar o jogo? Não é letra para A ou B. É a minha opinião do assunto. E aí, falando da Amanda Klein, ela tá aí. Mas não vou falar da Amanda Klein. Não vou falar da Amanda Klein. Mas é para mostrar para vocês que enquanto algumas tretas vêm rolando, enquanto as pessoas gastam o engajamento dela ou dão o engajamento delas para certos temas, olha só. Olha a Jovem Pan, que muita gente adora. Não tô falando pra deixar de assistir a Jovem Pan, mas só reflitam algumas coisas, algumas pessoas que ficam assim, não, eu vou dar engajamento pra essa pessoa. Engajamento é autoridade. O que aquela pessoa fala, reverbera. Pô, foi no fulano que falou, então, pô, vou avaliar, porque aquele fulano tem vários seguidores, ele deve saber o que ele tá falando. Olha o que o Adrilles falou sobre Bolsonaro e o que ele falou sobre Moro. Eu acho que o Moro, infelizmente, sucumbiu a um projeto de marketing que quer empacotá-lo. O Moro eu considero realmente um herói nacional no passado. Eu acho, inclusive, que não foi por um princípio de cálculo político que ele entrou no governo Bolsonaro, porque ele queria realmente combater a corrupção. E, em alguma medida, a Amanda e até o Vini têm razão na leniência do combate da corrupção feita pelo Jair Bolsonaro, sobretudo ao que tudo indica, para proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Adrilles fala que a Amanda e o Vini estão certos. O governo Bolsonaro foi leniente, ele não combateu a corrupção para proteger o filho Flávio Bolsonaro. Ah, não, mano. Pô, isso aqui. Também não tô falando para cancelar o Adrilles. Mas, gente, só para e observa. Observa, eu sempre digo. Olha os assuntos que vão rolando. Aí fala assim, pô, não, eu vou dar audiência para isso aqui, aquilo outro. Você está dando audiência para uma coisa, você está legitimando determinadas pessoas, determinados discursos. Pensem bem, estamos já em ano de eleição. Tem uma galera que é Sérgio Moro. No segundo turno até pode ser Bolsonaro, mas vai apoiar o Moro. Olha o tipo de discurso sendo feito, propagado. Quantas pessoas, pô, cara, rapaz, até o... Porque, ó, você vê o Nando Moura, você vê a turma do MBL, a turma do Gentili, chamando o Adrilles de Gadrilles. É um cara que, em tese, é super apoiador de Bolsonaro. Então, peraí, um super apoiador do Bolsonaro está reconhecendo que Bolsonaro não combate a corrupção para proteger o Flávio Bolsonaro. Rapaz, pesado, viu? Pesado demais. Aí outra coisa que, bicho, assim, eu me pergunto onde esses deputados estão com a cabeça. O Jordi e o Carlos estavam lá tretando. Eu só quero que a treta termine. Só que a Folha de São Paulo faz a matéria e coisa. Aí o Jordi vai soltar notinha pra Folha de São Paulo. E na notinha diz, pô, vou ler só o que o destaque, ó. O Jordi disse ao painel que o Carlos Bolsonaro precisa de muita paz e luz e que ele acredita que ideias não correspondem com a realidade que estão sendo plantadas na cabeça. Cara, como tu vai falar pra Folha de São Paulo que estão plantando ideia na cabeça do Carlos como se não conseguisse pensar sozinho? Cara, não se comenta esse tipo de assunto na Folha, sabe? Assim, você não se defende na Folha de São Paulo. Não se deve, sabe? Não dá certo. Não dá certo. Não dá. Folha de São Paulo
quando aparece um deputado de direita, tem que aparecer nesse tipo assim, ó. Esse tipo de matéria. Que é essa matéria que fala, caraca, velho, é isso mesmo. Parabéns, deputados, parabéns. Você vê aqui, ó. PEC do Pazuello completa meio ano na Câmara e a autora vê saída de Bia Kicis como chance de fôlego. Bia é uma doida, uma maluca, essa mulher tem que sair, porque a Bia não tá deixando essa PEC avançar. Essa PEC que quer proibir que militares, policiais, possam entrar na política direto, não tem que ter uma quarentena. Sai da polícia, fica aí 5 anos fora, depois você pode entrar na política. Mas a Bia, a deputada do PC do B, tá contra a Bia. Ela acha que quando a Bia sair da CCJ, pode tomar fôlego. Porque a Bia, de forma sábia, colocou sua aliada Cristo Nieto como relatora da PEC. E a PEC parou. Olha a importância das comissões na Câmara. Olha a importância, o poder de determinar relatores. Olha a importância da CCJ, que os bolsonaristas querem mais uma vez estarem à frente, na figura agora do Vitor Hugo. Essas são que as pessoas não percebem. Percebem. Olha isso daqui. Chegada de André Mendonça abre novo campo de disputa no Supremo. A chegada de André Mendonça, né, consolida o movimento de Bolsonaro. Nem grifei isso daqui, ó, de indicar ministros de idade baixa. A gente já comentou sobre isso. Não foi de forma aleatória. As escolhas de Bolsonaro são sempre pessoas jovens, que é para ficar lá muitos anos. Muitos anos. Com decisões monocráticas, Mendonça e seu colega Cássio, outro indicado pelo presidente, devem representar um novo campo de disputas internas na corte. As pessoas jogam tanta pedra em Bolsonaro, mas a própria imprensa está insatisfeita com os nomes de Bolsonaro. Não é possível que eles sejam horríveis a esse ponto. A imprensa tá chorando, né? Caso seja reeleito, Bolsonaro vai poder indicar mais 2. Aí vão ser 4. E 2 que foram indicados, um por Lula e um por Dilma. Até o momento, o Cássio, na corte desde 2020, tem capitaneado ainda a incipiente ala bolsonarista. O ministro já causou descontentamento entre seus pares por impor decisões monocráticas e votar de forma recorrente a favor de Bolsonaro, como na vez que liberou a redação de cultos, fora os pedidos de vista, né? O Cássio não é um nota 10 de jeito nenhum. Mas eu acho que ele é um nota 7 para cima. Candidatos a cargos em tribunais agora traçam estratégias para se aproximar de Mendonça e também do Cássio. Lá no Supremo, meu amigo, já faz o crivo, já começa a conversar com o outro. Vocês preferem que as articulações para indicar pessoas para tribunais sejam feitas pelos ministros lá do Supremo, os outros que já estão lá, ou que as articulações venham através do Mendonça, através do Cássio? O que é que vocês preferem? Eu acho que é uma matemática bem básica. Bem básica. Tá lá, ó. Após André Mendonça fortaleceu nas articulações para as próximas indicações de Bolsonaro. Antes disso, a romaria em busca do apoio para ser escolhido pelo chefe da executiva estava concentrada no gabinete do Cássio. Em 2022, Bolsonaro nomeará ao menos 2 vagas para o STJ e, se tudo der certo, mais 75 desembargadores. E só para fechar o vídeo com essa daqui, o time de André Mendonça. André Mendonça, e chefe da AGU, levou para o seu gabinete no Supremo o subprocurador-geral federal, Vitor Córdula. O novo assessor conhece bem o Supremo. Córdula já atuava diretamente na corte em causas relativas a benefícios. Eu não sei quem é esse Córdula nem nada, mas eu só fiz para trazer mais uma vez para relembrar. Não é os 11 ministros, são os ministros, mais suas equipes, mais todo mundo que trabalha no entorno, mais o STJ, mais o Ministério Público, mais a PGR, mais os TRFs, os 6 agora ao redor do Brasil, mais a primeira instância. O judiciário brasileiro, ele não vai ser resolvido com 1, 2, 3, 4 mudanças. E essa mudança está sendo feita. As coisas estão avançando. E o foco devia ser básico e simples. Mostrar quem são os outros candidatos. Mostrar os bons feitos do governo, desmentir as narrativas, sabe? Assim, é tão simples. As pessoas estão vendo tanto tempo em treta nos últimos dias. É inacreditável como a direita se perdeu. Volto a falar, tem gente que realmente tem que mostrar. Olha o que tá rolando. Mas tem treta, gente, que não tá ajudando em nada. Em nada. Não adianta querer bancar o inquisidor. Enfim, ficamos por aqui. Desculpa aí as travadas. Testando um novo recurso. Não sei se vou testar de novo, mas eu gostei desse recurso aí de zoom, né? Que dá uma diferenciada, mas tá aí com o problema no PowerPoint. Nos vemos amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui. Lembra de curtir e compartilhar, viu? Valeu.